Irmãos, esse é um momento extremamente sublime, eu acho. Porque o Senhor está aqui. Amém. Eu sempre tenho considerado, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Não precisa ter uma grande multidão. Na multidão ele também está. Se tiver no nome do Senhor, ele também está. Mas basta 2 quererem, 3, e se colocarem aos pés do Senhor. Então o Senhor aparece. Deus é fiel. Deus tem um sentimento de ser buscado. A Bíblia toda é dizer, eu desejo ser buscado. Porque o homem tem livre-arbítrio. E Deus deseja que o homem exercite o seu livre-arbítrio para escolhê-lo. Ele não vai forçar ninguém a querê-lo. Deus não faz isso, porque isso roubaria dele a glória. A glória dele é que Deus é amor, Deus é cheio de misericórdia, e Ele te conquiste. E Ele te atraia. Esse é o ponto de vista de Deus. O dia que nós precisarmos manter algum relacionamento por obrigação, você pode, tem todas as razões para estar junto, mas falta a coisa mais importante, é ser atraído. Você precisa amar, você precisa desejar estar junto, tá certo? Deus deseja estar junto com o seu povo. Deus deseja estar junto com cada um de nós. Mas é você que precisa dizer, Senhor, eu amo a Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu opto por estar contigo. Eu faço a escolha. Mas esse ambiente de escolha, ele tem muito a ver com o que você conhece. Você ama quem você conhece. Você ama quem você vê detalhes que te atraem. E talvez o amor dos homens por Deus, da humanidade, seja tão pequeno, tão baixo, porque eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem quem Deus é. Porque talvez um dia, como diz assim, deu boi na linha. Ou seja, alguém entrou nesse relacionamento e maculou, tornou o relacionamento com Deus uma coisa árdua, uma coisa difícil, uma coisa que você tem obrigações de. E você então não conhece Deus. E o que é o Evangelho? Evangelho é descortinar a cada dia quem Deus é, em cada situação. É tirar o nosso véu. Revelar é tirar o véu. Às vezes, no nosso relacionamento com o Senhor, nós temos véus. E Deus é muito estranho para você. Deus é muito distante. Mas Ele quer se colocar no meio do arraial. Ele quer se colocar no meio do teu coração. Então, todas as vezes que nós estamos juntos, é muito sublime o momento. Sabe por quê? Deus está aqui. Deus quer falar. Deus quer te atrair. Deus quer te tocar. Seja através dos hinos, seja através da palavra. Deus está aqui, né? Ou da natureza, né? A gente olha ali, ó. Você olha aquilo ali, ó. Essas coisas falam. A chuva fala, o verde fala. A tua presença aqui nessa manhã, ela fala. Cada um de vocês se torna uma expressão do amor e da misericórdia de Deus. Ele te trouxe aqui. Então tudo fala. Não é só o pregador, entre aspas. O pregador vai dar uma grande mensagem. Deus está falando em cada. Daqui a pouco vai falar no almoço. Alguém está preparando a comida. Nós estamos aqui sentadinhos, mas tem dons ali, fazendo tudo, preparando um ambiente celestial, para que a gente seja mais e mais atraídos, que a gente possa amar mais ao Senhor. Todos os dias, tirar o véu do nosso coração, amar o Senhor. E eu tenho um sentimento ainda, pegando o gancho da semana passada, né? Eu queria inclusive pegar o versículo que nós vemos domingo passado, Efésios capítulo 4.
versículo 1 em diante. Eu já vou lendo, tá, irmãos? Não, espera um pouco. Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo está fazendo um rogo, falando assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Alguém tem uma outra versão, um pouco diferente? Onde fala vocação? Tem alguma outra? Quem tem uma versão um pouquinho diferente desse versículo? Tem aí, Chos? Para com o chamado que recebeste. Tá? Semana passada nós falamos que teve um homem chamado Abraão, tá? Só para andar de maneira digna do que você foi chamado. E Deus um dia falou para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão creu e ele passou a seguir Deus. Ele passou a erigir o altar dele, a tenda dele, e ele invocava o nome do Senhor. Abraão foi chamado. E nós fomos chamados. Você foi chamado. Você não está aqui porque você quis estar assim, eu caí aqui de paraquedas. Você foi chamado por Deus. Você não foi chamado por homem. Você tem uma vocação. Você tem um chamamento. Assim como Abraão teve, e todos os demais filhos da fé, que não são os judeus somente, eles também são chamados. Eles têm uma vocação. Mas aqui fala que você precisa andar de modo digno. Andar de acordo com o que você foi chamado. Alguns foram chamados de uma maneira, outros de outra. Uns foram chamados para algum dom, outro para outro dom. Mas o que é importante é que você ande de acordo. Não de acordo com o que a comunidade quer, de acordo com o que um líder quer, não de acordo com o que o outro quer. Você tem que olhar para o Senhor. Senhor, qual foi o meu chamamento? Para que eu fui chamado? Eu quero me tornar digno daquilo pelo qual você me chamou. Onde que eu estava? Eu estava perdido. Eu estava longe de Deus. Eu não tinha a presença de Deus. Eu não tinha as promessas de Deus. Eu não tinha as bênçãos de Deus. Mas um dia você me chamou e disse assim: Abraão, eu te abençoarei. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele fala para Abraão: sê tu uma bênção. Esse é o chamamento de Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Irmão, você não pode escapar. Você não pode dizer assim: eu não tenho nada a ver com essa história. Quando nós estávamos numa religião, quando você servia por aparência, quando você estava ali juntado por causa dos hinos, ou por causa dos cânticos, ou por causa do pregador, ou por causa daquela missão que tinha ali, você se dava ao direito de se esconder e falar assim: não é bem comigo. Mas quando Deus te chamou, o Senhor falou com você. Sabe de onde você vem? Você vem de uma terra de idolatria. Você vem de uma terra sem esperança. Sabe quem você era? Nada. Sabe para onde você ia? Para o nada. Você não significaria nada nesse universo. Você seria apenas uma nuvem passante. Mas eu te chamei pelo nome. Abraão, Gaspar, Débora, Vinícius, Vilmar, Tiago, cada um. Eu chamei, eu a quem chamei. Então nós não estamos hoje numa reunião religiosa de pessoas que estão seguindo uma voz que não seja aquele que chamou. Então presta atenção, fale com Deus.
Conversa com Ele. Tenha contato com Ele. Pergunte para Ele: qual é a maneira digna do meu chamamento, Senhor? Né? E Paulo está rogando, tá? E ele pede que nós devemos andar, no versículo 2, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos. Você foi chamado? Esforce-se diligentemente por preservar a unidade do grupo, da unidade institucional do grupo? Não. A unidade do Espírito, no vínculo da paz. E aí ele fala: há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E aí ele diz o seguinte, que a graça foi concedida a cada um desses chamados. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Irmãos, nós vemos aqui que você foi chamado para você edificar. E nessa edificação tem um Deus, tem uma fé, tem um Senhor, e você tem um dom. O Cris usou uma figura, nesse texto aqui, o Cristiano Silva, falou assim que ele tinha a imagem como um fogo, aqueles fogos de artifício. Sobe aquela tocha, de fogo, e lá ela faz plof, e aí ela solta um monte de... Como o Senhor, ele era um único dom aqui na terra. Ele era o dom. Só existe um dom. Ele era o dom. Só que quando ele morreu e ele ressuscitou e ele sobe aos céus, então ele concede dons aos homens. Parte do que ele é, parte daquela tocha, parte daquele fogo, agora se tornou em muitas tochinhas. Por isso que no dia de Pentecoste, quando houve o derramamento do Espírito Santo, caíram sobre ele línguas como de fogo, quase que com uma linguinha parecendo uma linguinha de fogo sobre a cabeça de cada um. Agora esse Cristo que é tão grande, tão maravilhoso, ele se dá aos seus filhos, ele se dá aos seus chamados, e cada um recebe uma pequena porção do que ele é. Agora você imagina se a gente filmasse esse ato do fogo de artifício. Você está filmando, pof. Você pega, agora volta o filme. Aí você volta de muitos, ele e volta a ser um. Aí você solta o filme, ele pof. Por um lado, ele é um só. Por outro lado, ele é essa reunião que está aqui. E nós representamos, não somos o todo. Tem muitos lugares. Você é uma parte, você é um pedacinho dessa vida, desse Espírito e desse Cristo. Por isso ele sobe aos céus.
você não é uma pessoa mais qualquer. Desde que você nasceu de novo, você é um pedacinho de Cristo. Sim ou não? Sim. E você se torna um corpo com todos aqueles que receberam um pedacinho de Cristo, onde Ele é o cabeça e você é um membro. Você é membro de Cristo. Quando as pessoas olham agora, eles veem uma unidade. Qual a unidade? Embora sendo muitos, e nós já vamos ler o texto de 1 Coríntios 12, embora você sendo muitos, ele é um só corpo. Puxa, irmão, você tem que ter uma visão espiritual disso. Você não é uma pessoa qualquer. E você não tem toda essa liberdade de fazer o que você quer. Você está no corpo. Você tem um dom. Você é um pedacinho de Cristo. E na edificação, quando somos edificados juntos, paramos de viver uma vida individual, cada um para si, nós vamos vendo que Cristo vai sendo visto pelo mundo. Porque o Cristo, que ainda é como aquela tocha de fogo incandescente, é difícil de você, vamos falar assim, ele está lá no trono, mas ele está muito longe. Mas quando você vive Cristo, Ele está aqui na terra. Ele vive em você, Ele vive em mim. Nós não somos mais os mesmos. Você não se deve mais a você mesmo. Você era um individual antes. Você era sem Deus. Você era sem luz. Você vivia no império das trevas. Você seguia como todo mundo. Caminhando para onde? Para o nada. Para um dia ser julgado pela justiça de Deus, mas ele falou assim, pare aí, eu te chamo, sai desse caminho, venha ser meu povo, venha ser parte de mim, eu quero entrar em você, eu quero habitar dentro de você, eu quero fazer casa em você, eu não quero ir para dentro de um templo físico, um tabernáculo, lá no meio do deserto, eu não quero ir para o templo de Salomão, para habitar lá no Santo dos Santos. Hoje, o templo se tornou um templo coletivo, uma casa coletiva, onde inclui todos os filhos de Deus, todos os chamados. Não são todos os da minha igreja, todos que acreditam no meu tipo de batismo, mas meu batismo é por imersão. O meu batismo é por aspersão. Eu creio na pré-tribulação e tal, eu creio nisso. Não, ele veio e criou um corpo. Os homens têm dividido o corpo, mas nós estamos voltando a esse sentimento. Eu tenho compromisso com o Senhor. Eu sou do Senhor. Se eu trabalho para o Senhor. Se eu casei-me para o Senhor. Se eu crio filho para o Senhor. Se eu tenho um trabalho, se eu tenho saúde. Que bom ter saúde, né, Vilmar? Que bom ter saúde, né, Kiyoshi? É muito bom, irmão, mas a minha saúde é para que o irmão, quando se sentiu curado lá no hospital, ele falou assim, eu estava mal. Eu estava mal pedindo a morte. Mas agora Deus me deu vida, eu quero servir. Quando você sente que você foi te dado vida, a coisa que você quer fazer, eu não me devo, eu não sou mais meu. Eu sou do Senhor. Que prazer que eu tenho em ser do Senhor. Então você quer o quê? Eu quero servir, sabe? E não é eu sou um igual ao outro, a gente já vai ver isso. O fato é que nós temos uma luz sobre isso. Sai fora, irmão, de todo pensamento religioso que te escondeu o teu talento, escondeu o teu dom, escondeu a tua busca pessoal pelo Senhor, onde nós arrumamos substitutos. Vai lá, irmão, ora por mim. Vai lá, ô sacerdote. Vai lá, você, Moisés, sobe lá no monte. Nós não somos dignos, sobe lá. Não. O Senhor odeia essa situação. O Senhor odeia que você tenha um substituto. E você, mas eu quero conversar com você. Eu quero ter comunhão com você. Não, mas eu não sou digno, Senhor, de te servir. Eu não sou digno de participar dessa mesa. O Senhor sabe como eu sou, o Senhor fica irado. Desculpa, irmão. Eu tô me dando. Eu morri por você. Eu me reconciliei contigo na cruz, através da morte do meu filho, e você está com nhenhenhen. Não sei se sou. Você é sim. Você foi chamado por Deus. Ande de maneira digna da vocação a que você foi chamado. Pergunte para o Senhor. Porque senão, sabe, se você não serve,
ao Senhor, no lugar que Deus te colocou, nós não vamos ter os dons para nos cuidar. E nós vamos ver um monte de irmãos andando como crianças, agitadas de um lado para o outro. Sabe por que eles estão agitados? Porque eles não estão edificados. Por que eles não estão edificados? Porque alguém abriu mão do seu ministério, do seu dom. Alguém deixou de ser um verdadeiro apóstolo. Alguém deixou de ser um verdadeiro mestre. Alguém deixou de ser um verdadeiro pastor. Alguém deixou de ser um verdadeiro evangelista. Por isso, os santos sofrem. Eles sofrem muitas vezes por nossa causa. Porque a você foi confiado algo tão pequeno. Deus não dá algo além da sua capacidade. Quando Ele entregou 2 talentos, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, Ele deu segundo a capacidade. Então Ele concedeu graça, que é o versículo 7. E a graça foi dada. Irmãos, não faça nada sem graça. Não toque violão sem graça. Não compartilhe. Irmão me obrigou aqui, eu tenho que compartilhar a palavra. Irmão me obrigou, eu tenho que orar, irmão. A gente às vezes incentiva, vem dar um toque, porque às vezes os irmãos podem estar dormindo. Irmão, ora aí. Ô irmã, você não quer ela ajudar na cozinha a lavar a panela preta lá? A gente dá um toque, mas não faça nada sem graça. A gente tem que viver na graça. A graça é o derramar de Cristo em amor pelos santos. E se você se derrama para o outro não vai resistir. Se você se sentir amado, se alguém lavar teu pé, você vai, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa vida? E imediatamente você vai assim, irmão, cadê a bacia? Cadê a toalha? Eu vou lavar teu pé também. Não é assim? Quando alguém faz alguma coisa para a gente, você fica tão desconcertado, você não sabe. O que eu faço? Que presente eu vou mandar para esse irmão? Como que eu vou agradecê-lo? Eu sou assim. Entende? Então, quando há um viver de edificação, todos são cuidados. Não vai ter ninguém sozinho, perambulando aí para o lobo comer. Tem palavra, tem carinho, tem amor, tem disciplina, tem restrição, tem horário para ir na reunião. Você chega tarde, você já perdeu uma parte. Não, estou falando coisa, não estou condenando ninguém. Só estou falando assim, existe a vida do corpo, tem ordem, entende? Tem um viver. Então, você tem uma certa restrição, porque às vezes você tem um irmão e fala assim, mas esse irmão é chato, eu não aguento ele. Sim, mas o Senhor o chamou. Ele te chamou, Ele veio exatamente para te testar. Hoje eu falei para o que hoje dentro do carro, né, a gente estava vindo assim, alguns irmãos têm que ficar doentes entre nós mesmos, sabe por quê? Para eles sentirem o amor da igreja, o cuidado dos irmãos. Né, que hoje eu falei, se todo mundo está de boa, ninguém precisa de nada. Rapaz, você estava lá em casa hoje, lá, com esse friozinho, com essa chuva. Mas você veio aqui, sabe por quê? Você precisa de comunhão. Você precisa do corpo de Cristo. Você precisa da palavra. Você precisa de alguma coisa. Então Deus permite, às vezes, alguns fracassos no nosso meio, para que o corpo de Cristo se manifeste em cuidado. Quantos irmãos não erram? Quantos irmãos não pecam? Esse irmão não devia pecar nunca. Irmão, olha para você. E a hora que ele chega de volta, você tem que abraçar ele assim, irmão. Eu sei que você fez alguns estragos, mas se você se arrependeu, Deus te acolheu, acabou. Então no corpo tem essa situação, tá? Espero que isso seja uma visão espiritual, não um ensinamento bíblico. O versículo diz aqui, é um só Deus, um só Senhor, um e tal. Eu até canto esse hino. Somos um no Espírito. Vem ser edificado. Vem cantar a música aqui, junto. Cantar lá longe é bonito. Vem cantar junto aqui. E eu vou dizer uma coisa. Você vai crescer. Você vai se tornar como Cristo. E quando o Senhor voltar, não vai ser difícil te arrebatar você. Não vai ser difícil te arrebatar. Sabe por quê? Cristo já ocupou a tua vida dentro da medida do dom que você se ofereceu a Ele. Lembra lá do Enoque? Eu sempre falo da história do Enoque. Enoque
andou com Deus. E já não era. Por que ele já não era? Porque Deus, ao andar com Deus, Deus se acrescentou a ele. E Deus para si o tomou. Irmão, vocês estão esperando que tipo de arrebatamento? Aquele um que você vai ficar assustado a hora que você vê o Senhor. Não é que ele veio? Não, ele já veio. A primeira vinda dele já foi dentro de mim. Toda vez que eu servi, toda vez que eu ajudei a edificar os irmãos, ele já estava pisando no Monte das Oliveiras. Ele já estava vindo para o meu coração já. E ele está vindo de pouquinho, que eu não estou mais assustado, não. Sabe por quê? Porque eu conversava com ele todo dia ele estava comigo, ele falava alguma coisa, me disciplinava, agarrava pelas orelhas. Você está entendendo? Eu não estou com medo dele, não. Se você está com medo dele, pode ser que alguma coisa está errada no teu relacionamento. Alguma coisa está errada. Então vai construindo a volta de Jesus já. Constrói a volta de Jesus no teu coração, no teu serviço. E você pode ficar tranquilo. Você vai andando com Deus e você vai deixando de ser. E de repente, você se sente que você já está lá. Cheguei. Chegou de boa, chegou calmo, chegou tranquilo, chegou sem baque. Você entende? Você chegou porque ele estava chegando todo dia para você. Irmãos, eu acredito que esse tipo de arrebatamento, que eu acredito, não é o pré-tribulação, pós-tribulação. Olha o medo que o pessoal está. Esperando chegar o dia que o fogo, a frigideira vai fritar. Todo mundo está esperando que a frigideira vai fritar. Irmãos, a frigideira já está fritando. Quando você ama o irmão, que você não gosta tanto dele, quando você ora por ele, a tua alma é fritada naquele dia. Tá certo? Você não precisa esperar uma grande tribulação. Grande tribulação, eu diria assim, para a nossa alma egoísta, é a gente viver a vida da igreja. Escolher estar junto. Escolher obedecer o Senhor. Então, você está comprometido com o Senhor, amém? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Paulo tenta nos ajudar. E nós vamos ler o texto aqui. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixávamos-vos conduzir, sabe que jeito? Aos ídolos mudo, segundo erais guiado. Isso era antigamente, gente. Antigamente você era conduzido, você não tinha Deus. Mas por isso vos faço compreender, versículo 3, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito, sabe como ela é? Ela é concedida a cada um, a você, tá? Visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito o quê? Dons de curar, a outros operações de milagres, a outros profecia, a outros discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só, aleluia, mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, que jeito? A cada um individualmente. Vamos ler junto 11, os que estão na mesma versão que eu. Mas a um só é o mesmo Espírito. Realiza todas as coisas, distribuindo-a como lhe apraz a cada um individualmente. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando o quê? Cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer às mãos, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Vamos ler juntos? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Vou repetir. São necessários. De novo. São necessários. Eu vou dizer, irmão, você é necessário. A Bíblia diz que você é necessário. Se alguém disser que você não é necessário, não acredite, você é necessário. Vamos repetir sempre isso. Na religião se exclui os desnecessários. Nos ajuntamentos, nas associações, todos os não qualificados têm que ficar de lado. Vão ficando de lado, mas aqui na igreja, onde nós vivemos, você é necessário. Você é necessário porque o Senhor te chamou. Não foi nenhum homem que chamou. Nunca aceite que você não seja necessário. Deus me chamou e eu sou necessário. Eu estou aqui, a não ser que não seja o corpo de Cristo. Se for uma associação, realmente não vai embora. Vai embora porque você vai perder o seu tempo. Se for uma associação, você não vai ser cuidado. Porque aqui, só os fortes é que têm direito à palavra. Só os mais bonitos que aparecem. Então, você não vai ser cuidado. Mas se você chegou no corpo de Cristo e foi chamado, aqui é teu lugar. Nunca mais vai embora. Nunca vai mais embora. Você não é membro inscrito numa ata ou de uma instituição. Você foi chamado. Você tem uma vocação. Deus chamou você. Se une ao corpo. Sirva no corpo. Faça diferença no corpo. Dentro do que o Senhor te chamou. Porque nem todo mundo aqui é olho. Nem todo mundo aqui é mão. Nem todo mundo é boca. Nem todo mundo é ouvido. É feio. Chegar num lugar, está todo mundo uniformizado, todo mundo só canta de um jeito, só ora de um jeito. Está certo que pelo hábito a gente acaba pegando o jeitão um do outro. Você entende? Se isso não prejudicar o teu próximo, tudo bem, mas se um dia ainda começar a te prejudicar, o jeito que você ora, tá chegando, chega um novato no nosso meio, nós já estamos tão formatadão, fazendo tudo meio igual, que chega um novato e diz, rapaz, isso aqui eu estou fora Estou fora do meu lugar. Não, faça de tudo para ele entender, para ele cantar o hino que talvez você não conhece, mas ele conheça. Peça o hino que ele também conhece, uai, porque ele também é necessário. Ele também quer cantar o hino que ele aprendeu do grupo que ele veio. Então, irmãos, não dá para nós praticarmos isso? Dá. Desde que a gente ame, que a gente preste atenção no corpo, não na instituição. Se nós estamos aqui para guardar os regulamentos de uma instituição, você vai matar os irmãos, que alguns não vão conseguir ser encaixados. Mas nós também não temos no corpo a ditadura dos fracos. Nós nos condescendemos com os fracos de tal forma que agora nós vamos ficar sempre falando da morte de Cristo para perdoar os nossos pecados. Não, isso é bom, é importante, mas agora nós vamos falar das coisas elevadas de Cristo. Nós vamos dar passos mais elevados para falar de coisas. Então o corpo vai se
O corpo vai se ajustando. Em determinado momento a palavra é tão água, assim, para os mais crescidos, tão sopinha. É necessário falar sopinha também. Mas de vez em quando o senhor está em uma palavra de mais peso. Talvez o mais frágil, você não estou entendendo direito. Fica tranquilo, fica tranquilo. Daqui a pouco você vai entender. O fato é que ele se sente acolhido. É necessário. Amém. Os jovens são necessários. Sim. Os adolescentes são necessários. Sim. As crianças são necessárias. Sim. Nós não somos um grupo assim, mas aqui criança dá trabalho. Dá trabalho mesmo. Faz barulho, distrai. Mas eles são necessários. Eles são para testar o nosso formalismo muitas vezes. Sim. Entende? Você está tão aqui na ordem das coisas e chega uma criança, chega alguém e destoa. Você entende? Sim. É um teste para quem? Talvez seja um teste para você. O diferente é um teste para você. Para ver quanto você tem um coração de acolhimento. De você sair da tua zona de conforto. Nossa zona de conforto é que ninguém mexa no nosso queijo. Ninguém mexa no meu... Não mexe comigo, irmão. Deixa eu tranquilo aqui. Mas Deus quer mexer no teu conforto para você ser salvo. Deus quer trazer pessoas diferentes no nosso meio para você sair do teu egoísmo, da tua tranquilidade, que os anos, estou 30 anos aqui, sabe, as coisas sempre foram assim. Deus quer mexer nisso, irmãos, para o corpo ser edificado, para que haja uma expressão verdadeira de Cristo hoje aqui na terra. Se não, é blá, 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 é jogar versículo um no outro, é falar coisas um para o outro, é julgar o outro. Irmãos, nós não precisamos mais disso. Nós podemos voltar à pureza e simplicidade devidas a Cristo. Isso que Paulo temia. Eu tenho receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia vocês venham se apartar da pureza e simplicidade devidas a Cristo. Nós queremos voltar, irmãos. Então, use o teu dom para que o outro não tenha que te substituir. Tá? E você vai ficar sentado na cadeira. Então você, seja bem-vindo. Necessário. Se você usar teu dom, ninguém vai passar fome no nosso meio. Não vai haver carência no nosso meio. Sim ou não? Não vai haver carência. Seja psíquica, seja física ou seja espiritual. Esse é um projeto de Deus. Esse aqui é projeto de Deus. E Deus não erra. E Deus não erra. Se há fome, se há carência, se há gente abandonada aí, é porque nós é que falhamos. Não Deus. É porque nós falhamos no pouco. Porque ele fala assim, foste fiel no pouco. É isso que fala lá quando o cara usou o talento lá. Deus não está te pedindo muito, Deus está pedindo pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Irmãos, o que Deus te... Eu vou assim, irmão, mas eu vejo que ser líder é muito difícil. Eu não gostaria de estar no teu lugar. Realmente não é teu lugar. Não é teu lugar ser líder. Sabe por quê? Porque Deus tem que dar graça. Ele não é alguém que faz porque ele tem força para fazer. É porque Deus deu graça para ele. Realmente. Então ore para Deus manter a graça. Para ele ser um líder. Não sei como que a irmã Selminha gosta de cuida de criança tantos anos, nem netinho, nem filho tem, só tem netinho, está cuidando dos crianças dos irmãos. Eu não sei como que é isso. Irmão, ela tem graça para fazer. Ela tem graça. E cada um vai ter graça. O irmão que ia compartilhar hoje não veio. Poderia ser eu, pode ser o outro irmão. Nós temos graça para fazer. Mas é difícil. Não há nada difícil para nós. Porque quando ele subiu aos céus, ele concedeu graça. É isso que nós tínhamos dito. É isso, né? Concedeu o dom. Não, mas quando que ele fala da graça lá? E a graça foi concedida a cada um de nós. A graça foi cada um. E quando ele subiu aos céus, então concedeu dons aos homens. Você é muito amado, viu? Vou falar uma coisa, você tem um pedaço de Cristo em você aí, e que se a gente juntar tudo, que nem se a gente volta o filme, sabe o que vira? Cristo de novo. Solta o filme, é o corpo dele agindo.
volta o filme, é Cristo. Você entende? Nhoque, 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 nhoque. Então você não ora, você não sabe se é Cristo, se é os irmãos. É uma mistura. Deus está aqui. Deus está sendo visto porque você usa o dom. Só seja fiel no pouco. E sobre o muito, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Onde que nós paramos? Qual o versículo lá? E nós vamos... Então, aos que parecem, ai, que coisa interessante, tem gente que parece mesmo. Aos que nos parecem menos dignos no corpo, sabe o que nós fazemos no corpo, irmãos? A esses nós damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas aos nossos membros nobres, não tem necessidade disso. Irmão, você não precisa ficar agradando o irmão que já tem. Ele já tem graça. Tem gente que vê assim, vai lá, fica... Ô, irmão, que bacana que você... Ele já tem graça, irmão. Sabe? Eles não têm mais necessidade disso. Mas tem um irmãozinho ali que está precisando de um abraço. Tem um irmãozinho que chegou agora. Ele sim está precisando falar assim, vem. Né? Então fala assim, mas aos nossos membros nobres, os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Tem uma versão que fala temperou. Alguém tem alguma coisa diferente? Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra a quem? Àquilo que menos tinha. Alguém tem alguma a palavra coordenou? Não tem, né? Então vamos tocar. Sabe por que Deus coordenou o corpo, irmãos? Dando mais honra ao que menos tinha e tirando o holofote daquele que já tem, não precisa jogar o holofote nele, para que não haja divisão no corpo. Qualquer tipo de segmentação, de diferença, de status, de dinheiro, de qualquer coisa, de beleza, né? Você é bonitinho, feinho, sabe? Baixinho, altão, demais, gordo, magro. Você divide o corpo. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem. Olha que coisa bonita. Cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Cooperem com igual cuidado. Tenha igual cuidado para com todos. Irmãos, nós estamos lendo a Bíblia. Veja quanto o cristianismo se afastou da leitura da Bíblia. É ou não é, irmãos? Não faltavam ler Bíblia? Nós estamos cansados de ouvir mensagens, irmãos. Cansados de pregações. Mas de ler a Bíblia. Está escrito aqui. Lá em Romanos fala assim, vós que sois fortes, saibais suportar a diferença saibais suportar as fragilidades dos fracos. Um come carne, outro come legume, mas Deus o acolheu. Deus acolheu, o cara come diferente de você. Mas não está na Bíblia, aqui a gente carrega debaixo do braço. Mas não, eu vou ouvir pregações. Eu quero ouvir pregações. Eu gosto das pregações. Irmão, leia a Bíblia em casa. Leia com a sua esposa, com seus filhos. Leia, como nós estamos fazendo em grupo. Leia no grupo familiar. Leiam a Bíblia. Vamos ler Bíblia, irmãos. Porque já tem muita interpretação do que está escrito de maneira tão clara. Não é isso, irmãos? Eu sinto vontade de pedir perdão ao Senhor. Perdão por nós, cristãos, por todos nós cristãos. Pedir perdão ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nos desviamos de ouvir a voz do pastor. Ouvimos a voz dos mercenários, dos ladrões que não entram pela porta. Eles são mercenários, eles não têm cuidado. João 10, eles não têm cuidado. Isso da leitura bíblica que nós fizemos, tá, irmãos? Essas coisas estão tudo fervilhando na cabeça da gente, né? Eles não têm cuidado com as ovelhas. Mas o bom pastor, ele fala a palavra, ele edifica, ele junta, ele fala que o que não tem, parece ser desnecessário, você é necessário.
Vem, 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 vem. Você é importante. Vem edificar junto. Vamos cuidar junto. Vamos. Ele chama você. Essa é a maneira digna da vocação. Todos são necessários, venham. Mas nós temos que pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão pelos nossos irmãos. Não podemos dizer, eles estão assim. Nós somos eles, tá? Nós somos eles. Quando Daniel orou pedindo perdão, falou assim, Senhor, a nós o corar de vergonha. Nós erramos, nós falhamos. Ele se incluiu também. Nós somos uma geração que temos falhado em ouvir Deus. Damos valor a tanta porcaria. Mas não, nossos ouvidos precisamos voltar à pureza e à simplicidade. Né? Senhor Jesus, de maneira que se um membro sofre, acontece isso, irmãos, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. Olha que maravilha! Tem no meio do corpo de Cristo operadores de milagres. Que lindo! Depois, dons de curar. Tem no corpo socorros. Socorrer. Dá para socorrer. Governos. O que é autoridade? Tem ordem. Tem variedade de línguas. Não sei se vão falar as línguas dos anjos, mas quando os irmãos estão falando palavras de Deus, né? Depois a gente vai ver no capítulo 14, uma outra hora, que ele fala assim, né? Você pode falar línguas também no nosso meio, mas fala que os outros, todo mundo entenda. Tá? Se não, fala com você. Mas o falar dos irmãos são grandes línguas, que desceu sobre eles no dia de Pentecostes, eram línguas como de fogo. Agora você foi ungido e você pode falar. Eu não estou dizendo que você vai falar a língua dos anjos numa reunião. Se não tiver quem interprete, é melhor você não falar, mas tem 5, 6, 8, 5 palavras com entendimento que Deus falou no teu coração, que tem irmão que vem na reunião para ouvir as tuas 5 palavras com entendimento. Irmãos, esse hino, essa semana eu tive uma experiência com Deus. Conta a tua experiência, Senhor. Não, vou esperar que o pregador, na hora da mensagem, ele vai entregar toda a mensagem. Irmãos, nós estamos precisando de irmãos que tenham 5, 6 palavras com entendimento no Espírito, que os irmãos consigam entender aquela experiência. Traduz na tua vida o que ele fez em você, aquele versículo que você estava pensando e que Deus falou ao teu coração. Esse versículo aconteceu comigo essa semana, irmãos. Nossas reuniões não precisariam de grandes pregadores. Percebam isso, irmãos. Nós não precisaríamos de grandes pregadores. O grande pregador, muitas vezes, é uma exposição do nosso calar. Que pena. Mas nós podemos nos arrepender? Podemos. Podemos passar a pensar dessa maneira? E quando eu me calo, alguém vai ter que falar por mim, porque se você não falar, as pedras vão clamar. Vai vir aquelas ovelhas aqui, parar tudo aqui. Vocês não vão falar, não? As ovelhas vão berrar. Se você não clamar, as pedras vão clamar. Não precisa disso, não. Abra a boca. Fala, Jesus é o Senhor. Não, mas não está na ordem do culto. Essa hora não é a hora de falar isso. Às vezes o irmão está falando. Você levanta, irmão, depois desse hino eu quero orar. Eu não posso deixar de orar. Dá um minutinho, irmãos. Vou orar. Senhor, obrigado, Senhor. Esse hino falou demais ao meu coração. Eu quero te agradecer por essa manhã. Mas você saiu fora da ordem do culto. Irmão, não estou falando que nós viramos. Anda no Espírito, que você vai perceber que você é necessário. Eu só estou querendo quebrar no meu coração e no de você todo o formalismo que nós viemos, enquadramos o Senhor, engessamos. Seja feliz. Seja feliz. Seja bem-vindo à vida do corpo. Agora você está comprometido com o chamamento que o Senhor te chamou. Você não está mais comprometido a igreja, aquela igreja lá. Não estou comprometido com nenhuma igreja. Eu fui chamado. Amém.
Tem todos, porventura, são todos apóstolos, ou são todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Tem todos dom de curar? Falam todos outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procure os melhores dons. Procure aquilo que você consegue servir melhor, do teu jeito ao Senhor, aquele que traz edificação. Esse é o meu sentimento essa manhã. É uma visão espiritual, uma visão, não um ensinamento teológico, uma visão. Quem eu sou? Aonde eu estava? Quem me chamou? Qual é o meu lugar, Senhor? Só isso, irmãos. Dá uma reunião de oração aqui. Dá uma reunião de oração na tua casa, diante do Senhor. Eu paro tudo aqui, Senhor, para perguntar, para onde eu estou indo? Posso começar tudo de novo? Pode. E é assim que funciona. Não é botar remendo novo em pano velho. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que parar de vez. Começo tudo de novo. Eu quero ser batizado, Senhor. O batismo significa você morrer, né? E eu quero nascer de novo. Embora eu seja um cristão, tantos anos, mas tem algo dentro de mim que tem me atrapalhado. Eu venho sempre colocando remendo novo, arrumando aqui. Quer dizer uma coisa? Para tudo. Para tudo aos pés do Senhor. Vou dizer uma coisa para você, você não vai perder muito, não. Você não vai perder nada. Um dia Paulo parou aos pés do Senhor e falou assim: eu considerei tudo como perca para ganhar Cristo. Chegou uma hora, irmão, o Paulo não tentou se melhorar, o judaísmo dele. Ele falou assim: eu tenho que nascer de novo. Eu sou o menor de todos os santos. Zerou. Morreu. Aí Deus começa a colocar vinho novo num odre velho. Começa a colocar pano novo em pano novo. Deus começa a fazer uma obra dentro de nós quando nós paramos. E nós vemos, oramos ao Senhor, perguntamos. Talvez pode ser em um segundo, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês. Mas o fato é que nós precisamos ter um encontro com o Senhor pessoal, você e Ele. E certamente Ele vai te dizer: eu te dou um talento. Eu subi ao céu e eu me dei. Eu sou o teu 1 talento. Eu sou o teu 2 talentos. Eu sou o teu 5 talentos. Eu sou, pela graça. Eu sou a graça que vai fazer você viver no corpo. Só isso. Amém. Pronto. E Deus para si um dia nos tomará. Amém. Que lindo, hein? Amém. Raptura. Amém. Compartilhe vocês um pouco. Não quero inibir vocês, irmãos, com relação a eu ter dito uma palavra aqui. Não quero inibir vocês. Não tropecem quando eu compartilhar, que eu venha sufocar o dom de vocês. Não se sinta: não consigo falar igual, eu não vou falar igual, eu nunca falei. Irmãos, sai dessa. Fica no espírito, fica de boa. Se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar e chorar, bem, fica à vontade. Não estou incentivando. Faça qualquer coisa. Se quiser cantar um hino depois disso, quiser orar, o que você quiser compartilhar e falar, se isso representou alguma coisa para você e fortalecer o que foi dito, fica à vontade. Tá, irmãos? Então eu não sou mais pedra de tropeço para você. Eu saio, sou como um de vocês aqui, de joelho. Também estou me ouvindo, que eu também preciso ouvir o que eu falei. Tá? Amém.